Afinal, qual é a hierarquia no momento da abordagem de uma emergência médica, das emergências médicas? O que é que eu faço primeiro? O que é que eu faço depois? Queremos começar por tudo, né? Por onde é que eu começo? O que é mais importante? O que é menos importante? Olá, seja bem-vindo a mais um Descomplicando a abordagem das emergências médicas com o Dr. Arlindo Paquice. Hoje vamos abordar um tema extremamente importante e eu estou aqui para que no fim desta aula você tenha tirado o máximo proveito, ponto número 1. E ponto número 2, descomplicado tudo que anda à volta aí na hora do caos da abordagem inicial de um doente na emergência. Então, o tema hoje é, afinal, qual é a hierarquia das emergências médicas? O que é que eu faço primeiro? O que é que eu faço depois? Por onde é que eu começo? O que é mais importante? O que é menos importante? Para muitos de nós, principalmente quando estamos no começo da nossa carreira médica, quando chega o momento da abordagem de uma emergência médica, nós queremos começar por tudo, né? A frequência cardíaca do doente nos é importante tanto quanto se tosse, não tosse, tanto quanto se está com febre, tanto quanto se está... Só que depois podemos fazer passar o mais grave, perder tempo, e no final o doente morre e nós, apesar de termos trabalhado muito, até estamos cansados, ficamos com aquele peso da consciência. Será que eu teria feito algo melhor? Será que a minha abordagem poderia ter sido melhor? Então aquele peso de consciência que você leva, diz assim, como é que eu posso mudar isso? A certeza que eu tenho é que no fim dessa aula você já não tem como voltar a ter este pesadelo, este peso de consciência quando abordar uma emergência, seja hoje mesmo se estiver de serviço, seja amanhã ou próximo dia que estiver de serviço, tiver que abordar uma emergência. Então, meu nome é Arlindo Paquice, como já disse, médico intensivista. Portanto, a minha especialidade são doentes críticos. Doente crítico, a abordagem correta do doente crítico começa na emergência. Nós começamos trocando já as coisas na emergência. O doente pode nem sequer chegar nos cuidados intensivos. Pronto. Dito isto, vamos à matéria. Na aula anterior, sobre a abordagem geral do doente crítico, das emergências e urgências, nós já demos um direcionamento, como é que começamos. Falamos sobre a abordagem primária, abordagem secundária. Então, para você que não assistiu essa aula, pode já acessar a aula no canal, ok? Então, nesta abordagem, nós vamos hierarquizar as emergências médicas. Qual é a mãe das emergências médicas? O colega sabe? O colega lembra qual é a mãe das emergências médicas? Qual é a emergência médica a seguir? A segunda emergência médica é mais grave, digamos assim. Qual é a terceira emergência médica mais grave? Então, venha comigo, ok? Já aproveito solicitar que se estiver até aqui a nos acompanhar, dá um like, ok? Para nós sabermos que está a nos acompanhar. E não se esqueça, se este conteúdo for importante para si, poderá ser importante para alguém também, então compartilhe, para nos ajudar a salvar mais vidas. E se quiser continuar a receber conteúdos desse gênero, portanto, subscreva ao canal, ok? Bom, então, emergências médicas. Qual é a emergência médica mais grave por onde eu tenho que começar para não perder tempo? Então, para não perder tempo, doente é o paciente, não é verdade? Está grave, está inconsciente. Se o doente está inconsciente, então a minha primeira questão é:
não responde? Será que tem pulso? Será que respira? Porque a emergência médica número um, a coisa mais grave, que não tem como piorar, porque piorar morreu, é a paragem cardiorrespiratória, a PCR. Essa é a emergência número um. Então, eu estou a começar a atender um doente grave, seja na enfermaria, na sala de emergência. O doente chega e, doutor, está aqui o doente. O doente em cena, ele está inconsciente. A primeira coisa é saber, ele está em paragem cardiorrespiratória ou não. Essa é a primeira coisa. Não posso dar voltas aqui a tentar fazer outras coisas. Não. A primeira coisa que eu tenho que saber é, está em paragem cardiorrespiratória ou não? Então, como é que se faz para eu saber se o doente está em paragem cardiorrespiratória ou não? Primeiro, não se esqueça de que nessas situações a primeira coisa sempre é avaliar as condições de segurança do lugar onde eu estou a abordar este doente. Então, já abordei, já vi que há condições de segurança para eu abordar o doente. Então, o primeiro ponto é avaliar a responsividade. É um doente que não se está a mover, está inconsciente, mas é capaz de eu chamá-lo vigorosamente, voz tanto alta, e o senhor, o senhor está bem, e dar assim uns toques vigorosos a nível dos seus ombros, portanto, para ver se ele me responde. Se ele não me responde, eu já faço tanto a avaliação do pulso. Avaliação do pulso. Do pulso. E tem que ser o pulso central. Ok? Nessa hora tem que avaliar pulso central. Pulso central é o pulso aqui da carótida. Ok? E muitas vezes eu me deparo com a situação do colega está a avaliar o pulso. Nessa situação vai nos pulsos periféricos. Não, não é nos pulsos periféricos. Porque o pulso periférico ele pode estar filiforme a imperceptível num doente em choque, mas que não esteja tanto ainda em paragem cardiorrespiratória. Porque para eu ter certeza que o paciente que não tem pulso é porque está mesmo em paragem cardiorrespiratória, é porque eu palpei o pulso central, aqui na carótida. Portanto, a avaliação do pulso central e, ao mesmo tempo que faço a avaliação da respiração. Ok? Portanto, avaliação da respiração. Eu tenho de 5 a 10 minutos, a 10 segundos para fazer essa avaliação. Portanto, de 5 a 10 segundos, eu tenho que ter certeza que o paciente não tem pulso carotídeo e o paciente não tem movimentação respiratória, portanto, do aparelho respiratório, não tem incursões respiratórias. Nesse caso, eu estou diante de uma paragem cardiorrespiratória. O que é que faço a seguir? Então, o passo seguinte, ok? O passo seguinte é chamar ajuda. Chamar ajuda. Chamar ajuda aqui pressupõe que você chama a equipa, você vai e grita, olha, estamos diante de uma paragem cardiorrespiratória, preciso de ajuda. Tragam o carro de emergência e o desfibrilador. Se tiver no meu intra-hospitalar, há de ter o carro de emergência, e portanto com o carro de emergência vem sempre o desfibrilador junto com ele. Mas às vezes estás no centro médico, estás numa unidade assim mais pequena, em que não tem essas condições todas, mas há de ter lá um desfibrilador externo automático, chamado o DEA, ok? Mas estás numa zona que, ok, não tens isso, mas has de chamar eventualmente o número dos bombeiros para, tanto quando chegarem, te ajudar. Mas tem que chamar ajuda. Portanto, vai ser o quê? Equipa que vai chegar com o desfibrilador e o carro de emergência, onde tem, portanto, a medicação toda que vai usar na paragem, para chegar. Então, chama ajuda. E qual é o próximo passo? Então, o próximo passo é começar a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP. Ok? Portanto, aqui, no chamar ajuda, é equipa
equipa e desfibrilador. Desfibrilador. Ok? Equipa e desfibrilador. Tem que chamar sempre equipa e desfibrilador. E logo a seguir, imediatamente, você começa a RCP, que consiste em, no adulto, portanto, estamos a falar em fazer 30 compressões e duas ventilações, tanto artificiais. Boca a boca já não se faz. Não é recomendável fazer boca a boca se você não tiver uma máscara, portanto, a máscara de bolso, aquela máscara que todos nós devemos ter na nossa mochila, no nosso bolso, para sempre que encontrarmos uma situação dessa queremos, precisamos atuar. Então, temos a nossa máscara, o Neo Pocket Mask, para não fazermos a respiração boca a boca assim, direto, porque isso ultimamente está proibido por causa da disseminação de doenças. Mas temos que ter as máscaras para depois fazer esse mesmo procedimento quando for necessário. Portanto, paragem cardiorrespiratória é a principal, a emergência número um. Se eu tenho um doente grave na minha frente, crítico, está inconsciente na cena, então a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é está em paragem ou não está em paragem. E como é que eu vou testificar isso? Então, repetindo, rapidamente, avaliar a responsividade, como é que se faz isso? Chamar esse senhor vigorosamente, senhor está bem. Se ele não nos responde, então a responsividade zero. Ok, nesse mesmo momento, além de chamar, eu também fiz o quê? Toquei vigorosamente os seus ombros. Pode ser que ele não responda a uma estimulação verbal, mas responda a uma estimulação tanto de toque mais vigoroso. Se nos dois não respondeu, é porque não responde mesmo. Então, ponto número 2, avaliação do pulso e da respiração ao mesmo tempo. Pulso avalia onde? Na carótida, tem que ser pulso central. E respiração como? Portanto, para isso, normalmente eu tenho que ter o doente exposto. Se o doente está coberto de lençóis, eu tenho que retirar os lençóis, que é para poder avaliar bem se o tórax desse doente se move ou não se move, tem movimento respiratório, não tem movimento respiratório. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Eu não tenho 2 minutos, nem tenho 1 minuto para fazer isso. Eu tenho de 5 a 10 segundos que é para fazer isso. Dentro desses 10 segundos, não senti pulso dele, não senti movimento respiratório, então está confirmado. É um doente que não responde, é um doente que não respira, é um doente que não tem pulso. Então, qual é o diagnóstico que eu tenho? Paragem cardiorrespiratória. O que eu faço? Chamo, por favor, ajuda, temos paragem cardiorrespiratória. Preciso de equipa e desfibrilador, desfibrilador, ok? Carro de emergência com desfibrilador. E aí eu imediatamente volto-me para o doente e começo a fazer as compressões cardiotorácicas, que isso nós aprofundamos tanto em próxima aula, no curso, tem toda uma como posso dizer, tem toda uma exercitação, tem uma parte prática que precisa ser bem exercitada e tudo mais, mas a sequência é essa, para você não ficar perdido assim, o que é que eu faço, ok? Então, este aqui é o que nunca eu devo deixar para depois. Eu não posso pensar em outras coisas antes de pensar numa paragem cardiorrespiratória, porque se o meu doente estiver nessa situação, tem poucos minutos para sobreviver, ok? Então, essa é a emergência número 1. Então, e qual é a emergência número 2? Se a primeira era a paragem cardiorrespiratória, PCR, a segunda é a paragem respiratória. Portanto, um doente que nessa mesma situação que nós falamos aqui, eu vou abordar o doente e o doente está inconsciente. No começo da paragem respiratória, o doente ainda pode estar consciente, ok?
Imagina no engasgo, por exemplo, o doente acaba de se engasgar, ele tá aqui assim com as mãos no pescoço, a lutar, e quer respirar, não consegue, e quer tossir, não consegue, porque tem um corpo estranho a obstruir a via aérea. Ele ainda está consciente, mas ele já não te responde porque não consegue emitir som, e então ele não consegue respirar, ok? Na fase mais tardia desse processo, ele entra em inconsciência, porque, como há de ser fácil de analisar, não entra de oxigênio, vai começar a sentir os efeitos da hipóxia cerebral, e então ele, no minuto seguinte, entra em inconsciência. Paralelamente a isso, ele começa a ter também os efeitos dessa hipóxia a nível do coração e começa a entrar em bradicardia, que se não se resolve rapidamente esse engasgo, portanto, o paciente acaba por evoluir também para quê? Para a paragem cardiorrespiratória. Por isso é que ele é exatamente a segunda emergência mais importante. Por quê? Porque a paragem respiratória, se nós não a resolvermos rápido, em questão de minutos, evolui para a paragem cardiorrespiratória. Tinha só ausência da respiração, mas daqui a pouco também tem também ausência de pulso. Portanto, aqui o que pode acontecer na paragem respiratória? Como é que a gente reconhece? É um doente que não tem respiração. No entanto, naquela avaliação inicial que nós fizemos em relação à emergência anterior, ele tem pulso. Nós conseguimos encontrar pulso carotídeo. O coração ainda está a bater, mas não vemos movimentos respiratórios, ok? Ou o paciente até pode ter alguma respiração, mas é uma respiração agônica, uma respiração anormal, aquela respiração que nós chamamos gasping, é aquele doente que faz assim. E fica. Durante o tempo que estás a avaliar, daqui a pouco faz mais outra puxada assim. Portanto, é uma respiração agônica. Quer esteja ausente, quer seja uma respiração agônica, nas duas situações tem que concluir que o doente está diante de uma paragem respiratória. O que tem que fazer nessa situação? De acordo com a American Heart Association, aqui você tem que fazer respiração ou ventilação de resgate. O que significa isso? Tanto, um dispositivo de ventilação de insuflação manual com uma máscara facial, tudo ligado à fonte de oxigênio, e fazer uma insuflação, uma ventilação a cada 6 segundos. Portanto, uma ventilação a cada 6 segundos, uma ventilação a cada 6 segundos, portanto, sendo que em cada minuto, então vamos oferecer 10 ventilações, e durante quanto tempo é que nós vamos fazer isso? Durante pelo menos 2 minutos. Depois de 2 minutos, temos que reavaliar como é que está o doente. Por quê? Porque essas insuflações, essa ventilação de resgate pode ser suficiente para reverter a situação da paragem respiratória. E então o doente já está melhor, já está a conseguir respirar por si, e já está dependendo, portanto, da causa dessa paragem respiratória. Se for um corpo estranho, um engasgo total em que cortou completamente a passagem do ar para dentro, isso não vai resolver. Teria que usar a manobra de Heimlich, né, para tentar desobstruir as vias aéreas. Agora, às vezes o paciente está em paragem respiratória por outro motivo, por uma insuficiência respiratória, assim, por hipervolemia, por edema agudo de pulmão, né, insuficiência cardíaca congestiva, é um renal crônico que não dialisou e está em hipervolemia, o doente está em insuficiência cardíaca por uma pneumonia extensa, por um distúrbio ventilação e perfusão. Portanto, se ele estava em paragem respiratória por essas outras causas,
e o seu aparelho respiratório ficou cansado, então começou a entrar em falência, quase a parar, eu vou lá com essas respirações de resgate, o que eu vou estar a administrar de oxigênio pode ser suficiente para ele recuperar alguma força e começar a respirar sozinho. E aí eu ganhar tempo para fazer as outras coisas aí para avaliação secundária, ter tempo para fazer exames e aí abordar já com os exames. Portanto, daí que você começa a fazer isso, é, uma insuflação a cada 6 segundos, ok? Durante 2 minutos para avaliar como é que está. Por quê? Pode ter evoluído até para paragem cardiorrespiratória. Ou o doente evoluiu para paragem cardiorrespiratória e aí a conduta já é outra, da emergência anterior, chamar em todas as situações de emergências médicas, quando você começa a fazer a avaliação, eh, chegou à conclusão de que é paragem cardiorrespiratória ou é paragem respiratória, o ponto seguinte é sempre chamar a ajuda, porque mesmo que seja só paragem respiratória, você sabe que a paragem respiratória é um passo antes da paragem cardiorrespiratória. Então, vais com certeza precisar de uma equipa para junto trabalhar nesse doente e também vais com certeza precisar do carro de emergência com as medicações fundamentalmente o desfibrilador. Então, nessa situação, você já chamou a equipa chegou, você estava a fazer as ventilações de resgate e 2 minutos depois reavalia, ou o doente está melhor, então monitoriza e faz a avaliação secundária, tenta ver o que é que se passou, recolhe a história clínica um bocado mais aprofundada, faz o exame físico um bocado mais tanto detalhado para buscar tanto qual é o contexto em que isso tudo está acontecendo, ou o doente evoluiu para paragem cardiorrespiratória. Então também já tens ali a equipa, já tens o desfibrilador, já tem. Está na hora de fazer as compressões, fazer a RCP e fazer tudo o que leva. Portanto, por que é a segunda emergência mais grave? Já falamos. Tem segundos a minutos para evoluir para a paragem. Então, não podemos dar muitas voltas sem pensar nessa situação. E, portanto, a terceira emergência mais importante é o choque. Como na vida tem várias situações que são comumente chamadas de choque. Então aqui nós somos muitas vezes obrigados a dizer choque circulatório. Ok? Circulatório. Bom, e quem lembra na aula anterior sobre a abordagem geral do doente grave, eu tinha dito, um doente grave se torna crítico quando tivesse em risco os 3 grandes sistemas. Sistema nervoso central, sistema respiratório e o sistema circulatório. Portanto, isso justifica porque que as grandes emergências médicas também são essas. Ou é paragem cardiorrespiratória e começa com o doente inconsciente, ou é paragem respiratória, sempre vai estar a circundar por aí, ou é choque. Então, o doente que vem em choque, dependendo do grau do choque, do tempo de evolução, ele pode estar inconsciente. Por quê? Porque por causa da... O que é o choque circulatório? É uma síndrome de baixa perfusão dos órgãos e tecidos, o que leva ao mau funcionamento dos tecidos. E como é que isso normalmente acontece? Com a diminuição do fluxo de sangue para esses tecidos, o que, portanto, denota uma falência, uma incompetência do sistema circulatório para continuar a garantir a sua função, que é levar o sangue tanto em todos os órgãos, tanto do organismo. Esse aqui é o choque. É a hipoperfusão dos tecidos por má chegada de sangue a estes tecidos. Então, em função disso, se o cérebro está a receber pouco sangue, e com isto está a receber pouco oxigênio e poucos nutrientes, eu posso ter tanto um doente inconsciente, porque o cérebro entrou em coma. Mas eu vou avaliar como isso.
Portanto, o choque circulatório eu vou avaliá-lo com todos os sinais de choque. Costumeiramente, temos a hipotensão, ok? Lembrar que a hipotensão é um sinal tardio, ok? Nem sempre o doente que está em choque está hipotenso. Nós podemos ter aquele doente que normalmente maneja as pressões arteriais mais altas, normalmente está ali com 145 por 90, é a pressão dele normal, habitual. E esse paciente, se tiver com 100, 100 por 55, 100 por 60, os órgãos dele já começam a entrar em sofrimento porque essa pressão para ele já é pequena. Só que, por definição, a hipotensão que nos deve chamar a atenção para o diagnóstico do choque é aquela pressão em que a pressão sistólica, a pressão arterial sistólica esteja abaixo de 90 milímetros tanto de mercúrio, ok? Mas não se esqueçam de particularizar os grupos de doentes. Há algum doente que vai chegar com 90 ou 100 de sistólica, mas ele normalmente maneja pressões mais altas. Então, só que ele parece que pela pressão não está em choque, mas ele está com extremidades frias, ok? Extremidades frias. Ele está com tempo de enchimento capilar maior que até 4 segundos. Ele está com o estado de consciência alterado, nível de consciência baixo. Ele te diz claramente, ou então o acompanhante diz que desde ontem não está a urinar, portanto, parece que ele está com oligúria, ok? Portanto, todos os sinais de choque, todos os sinais de má circulação estão ali presentes. Então você tem que avaliar que esse doente está nessa síndrome da insuficiência circulatória, síndrome da má perfusão dos tecidos, e os tecidos estão a entrar em falência por não terem oxigênio à disposição e outros nutrientes à disposição para continuarem a trabalhar. Portanto, essa situação normalmente pode ser, pode levar o indivíduo à morte até durante horas, ok? Ele não é tão sinistro quanto as outras duas, que é já daqui a pouco. Mas o choque circulatório, se eu, dependendo do grau, porque também até pode vir assim, aquele paciente inconsciente, com o suado ou suores frios já, a pele dele pegajosa, assim, extremidades frias. A vez passada eu falei do Motley, que é aquele o livedo, aquelas aranhas reticulares à volta do joelho, e tem um Motley até aqui a raiz da coxa. Portanto, esse doente também tem poucas horas para viver se nós não fizermos nada. Portanto, sinais de choque são os que temos que buscar rápido para definirmos que ele tem tanto choque circulatório. E o que fazer? Bom, à medida que nós vamos encontrando tem sinais de choque, está hipotenso. Imagina que na história nos dizem que ele está com um quadro de gastroenterite, está com diarreia e vômito desde ontem à noite, e passou a noite toda, teve 8 dejeções diarreicas, mais 4 vômitos, episódios de vômitos assim, com conteúdo abundante. Não temos dúvida que esse doente se desidratou e está a fazer um choque hipovolêmico. Qual é a conduta imediata nesse contexto? Reposição hídrica, reposição volêmica. Temos que pôr já 1 litro de soro fisiológico, lactato de ringue, para tanto expandir o espaço vascular desse doente. Mas se nos dizem que é um doente que tem a sua insuficiência cardíaca de base e nos últimos dias está um bocado mais dispineico, e eu vejo para ele, além de frio nas extremidades, está demasiado, tem urgência das veias jugulares, parece que estou diante de uma descompensação da insuficiência cardíaca no famoso perfil C, e aqui eu tenho que tanto jogar rapidamente, fazer um pouquinho de furosemida para descomprimir um pouquinho, descongestionar um pouquinho e dar vazão para o coração bater melhor,
ou já apoiar com droga vasoativa ali a escolha, tanto alternativa de preferência seria uma dobutamina, ok? Portanto, à medida que eu vou encontrando as prováveis causas desse choque circulatório, eu tenho que já resolver. Imagine que seja alguém que esteja sangrando, vítima de um acidente, sei lá qual, na via pública, ou acidente de trabalho, cortou uma artéria, está a sangrar ativamente. Portanto, eu tenho que parar rapidamente esse sangramento, além de que tenho que repor líquidos e sangue, no caso, né? Portanto, aquilo que for a situação em que eu me encontro é o que vai ter que governar as minhas ações de suporte imediato. Depois que eu estabilizei, o paciente, a pressão melhorou, a extremidade já está mais profundida, a consciência que estava a falhar por causa da hipoperfusão cerebral já está melhor, o paciente até já consegue interagir comigo, até já consegue mesmo contar o que se passa, onde é que ele está, o que é que sente, o que é que sentiu. Aí agora eu vou para a avaliação secundária, que falamos noutra aula, tanto é uma avaliação um pouco mais detalhada, cabeça até os pés, por sistemas, avaliar e para descobrir exatamente o que é que pode ser o contexto global desse doente. Mas, inicialmente, portanto, o que você tem que fazer é se preocupar em paragem, não dá tempo, tem que abordar essa paragem já, paragem pronto, cardiorrespiratória, tem que se preocupar em paragem, se é paragem respiratória, não dá tempo, não pode deixar evoluir para a paragem cardiorrespiratória, ou se é choque, também não pode deixar evoluir esse choque para uma paragem cardiorrespiratória, ok? Então, assim, de novo, se você chegou até aqui, então dá um like que para nós sabermos que está ali. Se esse conteúdo lhe está a ajudar, compartilha, por favor. Pode ser que ajude também mais gente a ajudar gente, ok? E se quiser continuar a receber mais conteúdos desse gênero, subscreva-se no canal. Bom, então, estas aqui são as três emergências que sempre nós temos que nos preocupar, ok? Não, não baralhe a sua cabeça diante da abordagem de uma emergência médica. Tem que já organizar a cabeça. Se chegar, a primeira coisa que você tem que excluir ou confirmar é que esteja em paragem cardiorrespiratória. E já avanço. Se não está em paragem cardiorrespiratória, também ver se tem paragem respiratória ou uma insuficiência respiratória grave, em que você vai ter que, tanto rapidamente, fazer a abordagem com suplemento de oxigênio, quer vais usar máscara, vais usar catéter nasal, se vais usar ventilação mecânica, ok? Tudo isso depende do diagnóstico que você fez. De uma paragem respiratória ou uma insuficiência respiratória grave, que se não resolver, vai, portanto, chegar a matar o doente em poucos minutos. E não é nada disso. Será que é choque circulatório? Então buscamos os sinais de choque. Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, tempo de enchimento capilar prolongado, oligúria, nível de consciência baixo. Portanto, fomos encontrando os elementos, os fatores dessa pressão baixa, desse choque, e vamos já resolvendo. Aqui o objetivo é, encontrou o fator, resolveu. É desidratação, hidratou. É choque cardiogênico, apoiou o coração com droga vasoativa. Ou com a abordagem mais adequada que se imponha. Então, algumas vezes o coração que esteja a claudicar, o que precisa é espoliar sobrecarga hídrica para ele ter menos sobrecarga e poder trabalhar melhor. Encontrou que a causa é um sangramento, está com sangramento e repõe os fluidos. Pronto, esta é a abordagem descomplicada de qualquer emergência. E com isso, tanto o meu objetivo é exatamente que não deixes passar o mais grave, não deixes passar o mais importante. E depois de fazer muito, de lutar, de correr para aqui e para lá, o doente morre e fica aquele remorso. Opa, por que eu não consegui descobrir que ele já estava em paragem? Pá, por que eu não consegui
descobrir a tempo que era uma paragem respiratória. Epá, o que é que eu poderia ter feito para evitar isso? Os doentes podem morrer na nossa mão, é verdade, mas sempre, temos que garantir sempre que o doente que morreu não foi por falta de desempenho da nossa parte, da parte da equipa médica. Então, para que isso aconteça, você precisa arrumar a cabeça e é por isso que eu estou aqui, portanto, para dar-lhe esses subsídios. Portanto, põe like, subscreva, ok? E faça um comentário se esse conteúdo está a lhe ajudar, se esse conteúdo lhe ajudou. Quando abordares uma situação de emergência médica de fato, depois de assistir essa aula, me diga ali se teve uma diferença do antes e depois dessa aula, ok? Portanto, nos vemos nas próximas aulas.